Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco de como que vai ocorrer a mentoria pastagem. Muitos produtores têm me procurado sobre como organizar bem essas pastagens, em como tirar o máximo resultado possível dessas pastagens. E isso tem me incomodado bastante. Aí nesses últimos 18 anos trabalhando com pastagem intensiva, acabou despertando o interesse da gente fazer essa mentoria. E nessa mentoria, desculpa aí, teve um pequeno problema aqui de áudio, e o que a gente vai ver nessa mentoria? O que a gente tem compartilhado e vivido junto a produtores e técnicos nesses 10 anos, nesses 18 anos, que a gente fez a primeira pastagem intensiva. Então era em 10 de janeiro de 2003, a primeira pastagem intensiva que a gente fez. De lá para cá são 18 anos trabalhando, onde a meta é sempre gerar o máximo de resultado possível em cada propriedade. Óbvio, respeitando a capacidade de investimento e a parte de mão de obra dessas propriedades. Acho que a partir do momento que a gente consegue respeitar a capacidade de mão de obra, respeitar a capacidade de investimento e dar uma velocidade conforme o aprendizado que o produtor e a equipe da propriedade vai tendo, a gente consegue melhorar e melhorar em muito os resultados. Em uma das consultorias online que a gente fez, aí faz mais ou menos uns 25 dias, uma área muito bacana, uma fertilidade de solo fantástica. Só que aí acabava tendo alguns erros sobre quantidade de nitrogênio a ser aplicado e momento de aplicação. Isso aconteceu também numa outra propriedade que eu fui visitar em dezembro, no Rio Grande do Sul. E uma forma que eu vi da gente poder encurtar esses caminhos é através da mentoria, onde a gente vai passar aí uma tarde discutindo assuntos específicos sobre manejo intensivo de pastagem, principalmente manejo intensivo do Tifto 85. Basicamente, 90% dos clientes que a gente atende tem essa pastagem de Tifto 85. E basicamente todos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Fiz uma aula outro dia para o pessoal da Embrapa, a gente trabalha também em parceria com a Embrapa na metodologia balde cheio, o pessoal ficou admirado. Falei, Juliano, como você trabalha com o Tifto tão simples? Ontem à noite também eu estava falando com o Fernando Mendonça, professor da USP, lá de Piracicaba, na parte de ligação. Falei, Juliano, por que parece que a gente fala contigo é tão simples manejar Tifton? Porque a gente cuida da rotina dos processos na propriedade. Eu acho que cada propriedade, mesmo sendo um sistema único de produção, tem alguns fatores que são universais. E para isso, a gente precisa seguir na propriedade. Independente se vai ser propriedade no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Paraguai, onde a gente já foi também trabalhar, esses processos são universais e a gente vai junto nessa imersão, nessa mentoria, discutir esses aspectos.
E vai uma turma bem seleta, os produtores já fizeram inscrição, então acaba que todo mundo tem Tifton 85, uns já tem Tifton irrigado, outros ainda não. Uns trabalham com um Tifton para a parte de feno. Então, assim, é um grupo seleto aí de produtores que já estão aí trabalhando com essa pastagem, alguns já colhendo ótimos resultados, aí conseguindo na casa de 1.200, 1.500 quilos de ganho de peso por hectare, e a gente tem a possibilidade de conseguir muito mais, muito mais. São algumas perguntas aqui chegando. Qual o tempo de descanso do Tifton em Goiás? Acho que assim, o Tifton vai precisar vamos trabalhar com ponto de interceptação luminosa. Isso vai ser variado em cada região do Brasil que a gente vai estar. A fertilidade do Tifton tem que ser a mesma fertilidade para milho ou mais, ou mais. A gente, para ter ótimos resultados com pastagem, e isso a gente vai ver na mentoria, a gente precisa cuidar muito. A gente tem dois tipos de adubação. Uma adubação que é para a parte de extração e outra adubação que é para a parte produtiva. E no Brasil, quando a gente fala de pastagem, muitos produtores que me ligam, onde a gente acaba fazendo uma consultoria, o que acontece? Quando eles falam que vão trabalhar com pastagem, vamos fazer uma adubação para pastagem. O pessoal começa a dar risada. Adubar para pasto qualquer coisa serve. Não, não é qualquer coisa serve, né, gente? Eu quero trabalhar com pasto, até eu coloquei, né, quantas UA eu quero trabalhar? Estou trabalhando com 5 UA por hectare no Tifton, dá para trabalhar com mais? Dá, com certeza. Dá para trabalhar com 7? Dá, é possível. Dá para trabalhar com 10 UA por hectare? Dá. Qual que é meu recorde aqui no sul do Brasil? O meu recorde foi numa propriedade, Nova Prata do Iguaçu, onde a gente chegou no verão a trabalhar com 18 UA por hectare. Foi um ano de condição perfeita. A gente tinha chuva, tanto que a gente nem gosta de comentar muito, porque senão dependendo o cara pega e acha que isso é uma verdade. Foi verdade para aquele período, mas eu não posso colocar isso como média de todos os anos. Vamos pegar, quando a gente pega a região sul do Brasil, eu estou falando de 7,5, 10 UA por hectare. Vai ter anos que dá para a gente chegar a 12, chegar a 14, chegar a 15. Vai ter anos que a gente vai chegar a isso. Vai depender do quê? Questão de luminosidade e temperatura. Desde que a gente tenha luminosidade, temperatura e água, a gente consegue trabalhar, e fertilidade, a gente consegue trabalhar com lotações mais altas. E na mentoria, a gente vai ver o quê? Desde a fase inicial do plantio, como fazer um plantio para que esse Tifton feche entre 60 e 90 dias e a gente já consiga colocar animais para pastejar. Basicamente, todos os produtores que se inscreveram até agora na live são produtores de corte, de gado de corte. Então, vou até falar aqui para pastejar e ganhar peso devido à inscrição dos produtores até agora, se ligando para HD corte. Então, a gente já consegue aí de um plantio até 90 dias já começar a colher esse material. E que ganho de peso que dá para chegar nesse Tifton? A gente tem várias propriedades performando aí na casa de 1 kg, 1,50 kg, até 1,1 kg por dia. E lotações mais elevadas. Então, na mentoria a gente vai ver o quê? Desde o processo de plantio, adubação, manejo, divisão de pastagem, formação de lotes, até onde a gente já chegou em algumas fazendas a 2.800 quilos de ganho de peso por hectare. Se a gente fizer a conta de 2.800 quilos vezes um preço aí de 10,60 o quilo, nós estamos falando aí de 28 a 30 mil reais.
por hectare. Então dá para entregar muito mais que a gente colocou na chamada ali dos 18 mil reais por hectare. Tem gente já performando aí na casa de 25 a 30 mil reais por hectare. E aí o tipo é competitivo e a pecuária de corte se torna competitiva. E aonde que a gente teve esses resultados? Em fazendas de ótimos pecuaristas, ou lavoureiro, ótimos agricultores. A fazenda que a gente obteve esse resultado, o pessoal já colhe ali acima de 250 sacas de milho por hectare e já colhe ali mais de 100 sacos de soja por hectare. Eles tinham uma área de pastagem onde eles iam destruir, eram 80 hectares de Tifton. Antes de destruir o Tifton, eu fui indicado para trabalhar na fazenda. Chegamos lá, em vez de destruir o Tifton foi para 200 hectares. Então, assim, é bacana. Então, a gente vai ver nessa mentoria como a gente consegue replicar esses conceitos, assim, porque assim, é frustrante a gente com 18 anos trabalhando com pastagem intensiva e às vezes são dúvidas muito simples e corriqueiras. Eu garanto para vocês que quem dá até para ser uma garantia, quem assistir a live e falar que não somou nada no que ele faz até hoje, que não agregou nada no conhecimento dele, eu dou o dinheiro de volta. Isso aí é bem tranquilo pra gente, porque assim, é uma coisa que a gente vai compartilhar realmente o que a gente vive em cada propriedade e que dá pra gente recuperar e ganhar muito dinheiro. Quem está fazendo isso na pecuária, a tendência é comprar a propriedade do vizinho, ou arrendar, ou crescer. Nas propriedades, a gente sempre fala assim, quanto que a gente pode investir mais na propriedade? Depois a gente descobriu a maquininha de ganhar dinheiro. E isso eu aprendi junto com um cara de Porto Alegre, que ele é um investidor anjo de várias startups. Às vezes o pessoal chega para ele e pergunta, eu quero capital, mas você já descobriu a maquininha de ganhar dinheiro? E nas propriedades, o que a gente tem construído junto com os produtores e cada propriedade? A gente tem descobrido essa maquininha. Quanto eu posso adubar por hectare, até onde eu posso ir, qual é o meu ganho de peso, qual que é a minha margem. Hoje a gente tem propriedades no pecuário de corte sobrando líquido acima de 6 mil reais por hectare ano. E isso é resultado compatível à lavoura. Momentaneamente agora, que às vezes o saco de soja está aí a 160, 100 e poucos reais, vai dar aí 100 sacos de soja, vai dar 160 mil. Você tira aí uma parte de despesas e receitas. Então agora, nesses preços, a soja pode ser relativamente competitiva com a pecuária. A gente vai pegar uma pecuária de 28 mil por hectare e uma margem, estamos falando aí de uma sobra de quase 10 mil reais, 10, 12 mil reais por hectare. Então a pecuária pode fazer isso, ela pode entregar isso para o pecuarista. É fácil, mas se fosse fácil todo mundo fazia. E assim, e a diferença não é eu ter o Tifton 85, eu fazer a adubação, é sim a gente unir todos os fatores. É eu ter uma ótima pastagem, que o Tifton fornece isso para a gente aplicar uma ótima adubação e um ótimo manejo, para que a gente possa ter uma ótima genética, ter uma boa genética, para a gente converter esse conjunto em leite. O cara falou leite aqui, entrou leite. Transformar isso em renda. E essa renda pode ser tanto em pecuária de corte quanto pecuária de leite. Acompanhamos a análise de solo a cada 6 meses, 500 gramas de N por animal, sob semeadura, 30 toneladas de campo. Estamos pensando em irrigar também. Ô Jefferson, joia. A irrigação, depois que a gente aprende a manejar pastagem, a irrigação ela é um aspecto bem interessante. Por quê? Depois que eu aprendi a adubar, o que vai estar? Aprendi a adubar, aprendi a colher a pastagem, o que vai faltar? Só vai faltar água. Aí eu coloco água no sistema. Tem uma das propriedades que a gente trabalha em Jaguari, no Rio Grande do Sul, que a gente optou agora por trabalhar com irrigação em pecuária de corte. Posso levar em consideração a adubação do Tifton para os gigs? Sim, Rafael, a gente pode levar para o gênero Cynodon em geral. Vamos pegar Tifton, gigs, africana, corte grossa, a gente pode levar essas mesmas
considerações para adubação. É tranquilo. A gente pode considerar assim. Acho que toda fazenda de corte é necessário ter balança. Cara, se eu não tenho balança, como é que eu vou gerenciar? Eu sempre falo assim para os produtores, o que a gente precisa fechar? A gente vai ter um tamanho de piquete. A gente vai ter a análise de solo, que vai dar para a gente como que vai estar a fertilidade. Do outro lado, a gente vai acertar a colheita. Quem vai dizer que está certo ou não? É a balança. Eu vejo assim, a balança é como se fosse o farol do carro, da propriedade. A gente acaba precisando ter o norte. E tudo que a gente consegue medir, a gente consegue gerenciar. Por que a gente consegue gerenciar bem as propriedades? Porque a gente tem métricas. Métricas para adubação e elevar a fertilidade do solo. Isso a gente vai ver na mentoria, quais são esses valores. A gente vai ter métricas para colher as pastagens. Isso aí a gente vai ver fotos na mentoria. Tem alguns vídeos no YouTube também. A gente vai ver como juntar todos esses fatores para a gente tirar o máximo potencial possível e produtivo dessas pastagens. Djalma, tudo bem? Controlar a grama estrela no Tifton. Aduba, quem poder mais, chora menos. Não, as duas pastagens são ótimas. O que dá para fazer? Trabalha com adubação. E aí, quem poder mais vai chorar menos. Eu tenho áreas aqui em Santa Catarina que metade do piquete é uma propriedade de gado de corte. Metade, a maioria da propriedade é africana, estrela africana, e um pedaço, em alguns piquetes, tem Tifton. As duas não se competem em si, a gente trabalha com adubação e as duas não estão ali, parado. O Tifton está onde tem Tifton, a africana está onde tem africana, acaba que não tem nenhuma competição entre as duas é super agressiva. O Jefferson, para falar sobre a produção de leite com o Tifton. A produção de leite com o Tifton é incrível. E eu jurava que a maioria dos inscritos seriam produtores de leite. Até a gente passa por um período de farelo de soja mais alto, proteína mais alto, e a gente sabe que as pastagens têm ótimas proteínas. Se a gente trabalhar o segredo da pecuária, independente se é leite ou corte, é uma pastagem de boa qualidade, é volumoso de boa qualidade. No nosso caso, não trabalhamos com pastagem. Então, eu quero ter um bom resultado em pecuária, eu vou ter que trabalhar com adubação e manejo. Se eu não conseguir fechar esses fatores, como é que você vai fechar a conta lá na frente? Nosso objetivo final é a remuneração de capital. Então, quanto maior for a nossa margem e maior for a nossa produtividade, automaticamente melhora a remuneração de capital. Então, o Tifton para leite é algo fantástico. Somos contra trator, manejo. Eu não sou contra e a favor de nada. Assim, a gente é a favor do que gera renda na propriedade. Ah, eu consigo fazer manual? Ótimo. Faço lá em voas roçadas. Eu consigo fazer com trator a cada 2, 3 pastejos? Eu tenho um exemplo fantástico. Eu quero ver se ele consegue um tempinho para participar na live, na mentoria de sábado, para ele passar como que ele tem manejado o Tifton 85. Ele usa roçadeira, o produtor ele usa roçadeira uma vez por ano. O restante a gente trabalha muito bem com manejo de repasse. Ele faz um repasse fantástico na propriedade. Assim, a nível de curiosidade, Jefferson, tem uma outra propriedade em Santa Catarina, onde a gente tem ali uma casa de 98, 100 vacas em lactação, numa área de 10 hectares. Onde a gente trabalha muito bem ali, nós estamos produzindo na casa de 2.100, 2.200 litros de leite por dia. Então, assim, tanto para a gente for transformar isso aí para leite, né? Estão trabalhando ali, dá quase. As vacas lá pesam 500 quilos, então dá mais de 10 OA por hectare. Se a gente fosse transformar para gado de corte, idem, trabalharia ali com 10 animais ali, ganhando, a gente manejar certinho, 1 quilo de ganho de peso, e a gente consegue
organizar muito bem essas pastagens. Tanto para gado de leite quanto para gado de corte, o potencial é incrível, né? E é bacana, assim, o que a gente tem conseguido no dia a dia, a gente vai estar compartilhando com vocês mais aí no sábado. Eu acho que se tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar aí perguntando, mas assim, fica o convite para a gente passar aí no próximo sábado, vai ser dia 17, onde a gente vai começar o evento às 2 horas da tarde, com duração de 3 horas. A gente vai estar aí colocando bastante coisa para a gente tirar o máximo de dúvida possível para vocês e que vocês possam obter a máxima rentabilidade dessas pastagens. Vocês têm uma Ferrari nas mãos e dá para a gente melhorar e melhorar muito o manejo dessas pastagens. Eu vejo que às vezes a gente deixa muito a desejar com coisas simples, né? Vou ver outra pergunta aqui do Maicon. Qual o custo que tem hoje para cultivar o Tifto 85 para gado de cria, sendo que não é irrigado e a lavoura já está calcariada? Qual a quantidade de vacas de cria que eu posso colocar? Maicon, eu tenho um projeto com vaca de cria em Santa Catarina, onde a gente está trabalhando com uns. Vai dar ali de 6 a 7 vacas por hectare. E nesse ponto a vaca de cria fica também interessante, porque nós estamos falando de produção de 4,5 a 5 bezerros por hectare. Vamos pegar aí 5 bezerros por hectare no valor que está hoje o bezerro, também fica super competitivo. Ali em Santa Catarina, um projeto para quase 160 hectares de Tifton. E o pessoal tem bastante agricultura e liberou essa área para a gente trabalhar com Tifton. É o primeiro verão que a gente está manejando, a tendência agora a gente está ampliando os animais. Então ela é interessante. Mas assim, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Lá eu tenho bastante área de aveias e no inverno, porque eu consigo concentrar os animais no Tifton, no verão, só que aí eu preciso de áreas de inverno para estar levando esses animais. E aqui nessa propriedade de Santa Catarina a gente tem essa condição que facilita bastante o trabalho. Sobre irrigação, direto do poço ou reservatório? Jefferson, na propriedade do meu pai, a gente irrigava. O poço ele ia por uma caixa d'água, era uma caixa d'água com capacidade de 15 mil litros, e dessa caixa d'água a gente fazia irrigação. Então depende muito de cada caso. Dependendo da profundidade do poço, você tem que tirar toda essa pressão, todo esse desnível, e depois pressurizar um sistema para irrigar, pode ficar uma bomba meio muito grande, às vezes inviável. Às vezes compensa repartir isso aí em duas partes. Se você tira toda a água do poço, mas aí é fazer cálculo, ver com uma empresa de irrigação para como fazer esses cálculos. Pessoal, se tiver mais algumas perguntas, daqui a pouco eu vou começar uma consultoria online. E eu tenho mais 5 minutos que eu posso ficar aqui para a gente conversar um pouco mais. Ô, Rafael, o tempo ideal dos animais no piquete deve estar ligado diretamente ao ganho de peso. E a gente tem alguns resultados interessantes para passar isso daí. Muita gente fala para trabalhar com 3 piquetes. Mas se eu trabalhar com 2 piquetes, se eu trabalhar com um piquete, se eu trabalhar um piquete a cada 12 horas, isso dá diferença. Na mentoria a gente vai explicar isso daí com detalhes e com resultados, o que esse avanço aí possibilitou em ganho de peso para gente. E é algo surpreendente, assim, cara, se falar em lote grande, você paga um funcionário de 10 mil reais por mês só para mudar piquete na propriedade, que é fantástico. O animal, quanto mais a gente estimular, mais ele vai comer, né? Então, o que eu estou disposto a fazer? Só não posso ser
ser mesquinho e não querer pagar. Paga, dê conforto para os animais, dê comida boa, que eles convertem o restante para a gente. Isso vale para vaca de leite também. Então é interessante, mas vai depender muito do como tá organizando. Lá de Jalma, estou entre o Nordeste do Rio, estou no Nordeste do Rio de Janeiro. Quero fazer uma consultoria com vocês. É possível? Djalma, a gente tem a possibilidade hoje da consultoria online, é possível a gente fazer. E consultoria presencial é questão de viabilizar a visita, questão de passagem, questão de diários para ir até aí, e questão de poder encaixar na agenda. Produção de leite na pastagem e suplementação de silagem. Jefferson, vou falar a experiência que a gente tem aqui no Sul. A maioria das propriedades, no 100%, só tinha uma propriedade que a gente trabalhava com suplementação, hoje a gente está trabalhando com silagem também. Então eu tenho 100% das propriedades aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente trabalha com pastagem e suplementação e tem alguns compost também que eu atendo. Então, assim, todo mundo pastagem e suplementação. Só que, assim, a silagem entra como suplementação, o carro-chefe é a pastagem. As vacas ganham aí de 7 a 10 quilos de silagem, no máximo, só para garantir o total de matéria seca ingerido. Isso aí é bem tranquilo para se fazer. Como funciona a sua consultoria, Juliano, para ajudar aqui no Rio Grande? A consultoria, desde quando teve a pandemia, Maicon, a consultoria ela tá meio restrita. Antigamente eu ia para o Rio Grande do Sul, ficava às vezes uma semana, 10 dias direto, a gente fazia um roteiro. Desde quando começou o Covid, eu não fui viajar ainda, ficando uma semana em hotel. Eu acho o risco muito grande. O que eu tenho feito com alguns produtores, se tem algumas propriedades que eu tenho ido a Vacaria e voltado, eu vou a Pucarana e volto, estou fechando com uma propriedade de Cruz Alta, mas aí eu vou e vou voltar. Enquanto não tiver a questão de vacinação, eu acho muito complicado cada dia dormir num hotel. Então, dependendo conforme tem combinado com os produtores, a gente, na visita física, a gente tem feito dessa forma. E o restante, aí são todas consultorias online. E como a maior parte dos produtores nos procuram sobre Tifton 85, veio essa ideia da gente montar a mentoria. E aí a gente consegue diluir os custos para os produtores, ajudar a maior parte possível e criar aí uma ferramenta que pode ajudar muita gente. Eu já trabalho com consultorias online desde 2016, então, e propriedades então são há 18 anos, então a gente consegue identificar bem quais são os gargalos. Pessoal, aqui ficou então na tela, tem o contato do nosso WhatsApp, convido vocês para entrar aí no link do site do Dr. Pastagem para saber mais da mentoria. E aguardo vocês até sábado aí, se Deus quiser, onde a gente possa passar aí umas 3 horas discutindo somente manejo de Tifton, onde literalmente a gente vai abrir nossa caixa preta aí, contar tudo que a gente tem feito nessas propriedades. E garanto que vocês vão tirar muito proveito disso aí. E eu também vou aprender muito com vocês, né? Quanto mais pessoas a gente conversa, mais a gente aprende, a gente ensina um pouquinho e aprende bastante, e assim a gente segue. Pessoal, então, um forte abraço, ficou aí os contatos, entrem no site e vamos conversar. Um forte abraço a todos, então. Até a próxima.